chegou uma senhora que eu nunca tinha visto, aleatória também, uma pessoa que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. Eu tava sentado no escudo do banco, né? Sentado na parte alta, tinha um amigo meu embaixo e eu na parte alta do banco trabalhando. Ela virou e falou: vou deixar uma palavra pra você. Eu falei: tá bom, senhora, pode deixar. Ela deixou pra mim lá em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu guardei essa palavra no meu coração. E depois daquele dia, coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Eu falei: poxa, Deus tem algo pra mim. Eu ainda não sei o que é, mas Deus tem pra mim. E um belo dia, eu conversando com uma gerente do banco, uma pessoa, gente boa, né, que se tornou minha amiga lá. Eu conversando com ela sobre a minha questão, sobre o meu trabalho e tal, que eu tava trabalhando em casa com a questão do lanche. Só que eu também tinha a questão do banco e tal, e tava ficando pesado, que eu tava chegando muito tarde em casa e já tinha que agarrar no lanche e sair entregando e tudo mais. Ela virou e falou o seguinte comigo, falou: pede demissão, irmão. Se não tá dando, pede demissão. Vai lá e faz o teu. Não tá dando certo? Aí eu lembrei dessa palavra. Aí que veio o start. E minha esposa já tava falando comigo também: amor, sai, não tá dando, não tá dando. Aí que gerou esse start, aí eu saí. A gente ficou só na lanchonete. Tem a dúvida, o pai vai sempre estar com aqueles que querem buscar, querem conquistar, irmão. Depende só de você. A partir do momento que você assumiu essa responsabilidade para si e entendeu que para dar certo é você que vai fazer dar, vai embora, irmão. Porque tem muita gente que fica culpando. Ah, eu botei um funcionário, não tá legal porque meu funcionário não tá legal. Ah, minha esposa não tá me ajudando, não tá puxando contra. E começa a entender o seguinte, irmão. Se teu funcionário não tá fazendo o que ele deveria, ou você botou ele na função errada, ou você não deu o treinamento suficiente que ele precisava para estar ali. Então a responsabilidade é sua. Joga essa responsabilidade para você, assume o problema e encara ele de frente, que não tem como dar errado, não tenha dúvida. Se a gente quiser prosperar onde a gente nasceu, a gente vai prosperar. A gente só tem que ter o quê? Tem que ter fé e trabalhar da forma correta. Porque nada vem fácil, tudo é desafiador na vida. Mas quando a gente tem isso, né, em mente, tem isso como base, Deus primeiramente como base na nossa vida, então não importa o lugar onde que a gente vai ser plantado, não importa, que a gente vai florescer. Se Deus estiver conosco, a gente vai florescer. Eu gostaria que você pudesse deixar um conselho para aquelas pessoas que às vezes ainda estão um pouco travadas, às vezes ainda não encontrou aquela saída para poder, aquele start que você teve ali de falar: agora é a hora de eu mudar minha vida, agora é a hora de eu buscar, porque eu sei que dificuldade, cara, é teu sobrenome. Tá? Então, deixa um conselho para que essa galera possa destravar e às vezes possam lembrar um pouquinho de você, lembrar um pouquinho da sua história. Fala: peraí, pô, o Evandro, eu tô muito melhor do que o Evandro teve, por que eu não posso chegar lá? Então, o conselho que eu posso deixar é o seguinte, né? Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala, família! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial, hein? Estamos aqui com o nosso amigo Evandro. Evandro, seja muito bem-vindo, meu caro, ao Voz na Cidade Podcast. É um prazer imenso, irmão, estar recebendo você aqui hoje. Obrigado, Igor, pela oportunidade, né, de estar aqui nessa tarde. Acredito que é um momento muito valioso, onde a gente vai ter uma conversa aí bacana e muito especial. Não tenha dúvida, irmão, não tenha dúvida. Ô Evandro, hoje para o público que não conhece você ainda, conta um pouquinho quem é o Evandro hoje e o que é o Thomas Bomburger. O Evandro é um cara simples, né? Criado ali na Barrinha, o Igor sabe. Sou cria dali, né, da Barrinha. Sou esposo da Stephanie, pai do Nicolas, do Caleb e da Rebeca, né, que são a minha família. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um deles. E a lanchonete hoje, né, é o nosso meio de sustento, né? É ali onde a gente trabalha, onde a gente coloca, né, é o nosso pão de cada dia, vem dali.
e Deus tem nos sustentado através daquela lanchonete. Pô, que bacana, Evandro. Evandro é um grande amigo nosso lá do nosso bairro, da Barrinha. Evandro, conta um pouquinho pra galera aí como foi a sua infância na Barrinha. Então, a minha infância, né, fica até complicado, né, de dizer e tal, né, não foi fácil, né, a gente enfrentou muitos desafios para chegar até aqui, mas, né, em todo o tempo a gente sempre sabe que Deus está conosco, né. Eu tive uma mãe, né, que sempre me apoiou. Eu não fui criado com meu pai, né, minha mãe se separaram, eu devia ter uns 4 anos de idade, mas a minha mãe sempre foi uma grande mãe e um grande pai. E as dificuldades ela sempre abraçou para criar a gente, para que a gente estivesse aqui hoje. Tem minhas irmãs, e só não foi mais difícil porque a gente tinha ela. Porque se a gente não tivesse ela, acho que seria muito complicado. Não tenha dúvida, irmão, não tenha dúvida. Tua mãe foi uma pessoa divina, né? Muito bacana, eu adorava sua mãe, porque todas as vezes que eu ia lá, era uma das pessoas que me recebia com muito amor, com muito carinho. De fato, era uma pessoa maravilhosa. Irmão, vamos lá. A gente começamos a ouvir um pouquinho a história da sua infância. Eu sei que nessa trajetória, logo no início, você veio para a área militar. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa transição para a área militar ali, se você foi de fato porque era algo que você buscava para sua vida, ou às vezes foi uma válvula de escape que você precisava passar naquele momento ali. Como foi essa área, irmão? Então, a área militar, né, é uma parte da minha vida que eu gosto muito, né? Foi um tempo que eu vivi ali, né, que eu gostei muito e que eu levo pra vida. Eu trago pra vida, né, até hoje, eu vivo, né? E foi muito especial pra mim porque era algo que eu queria desde criança. Eu sempre quis ser militar, né? E eu tive a oportunidade de um dia estar lá, né? E fiquei 7 anos na área militar, na Força Aérea, e aprendi muita coisa lá, né? A gente aprende, né, sobre hierarquia, sobre disciplina, e a gente traz isso pra vida e aplica na nossa vida. E foi muito importante estar lá pra mim. E foi um momento que eu vivi que vai ficar gravado na minha vida pro resto da minha vida. Pô, que bacana, que bacana. É bacana a gente passar por essas experiências que geram conhecimento pra gente, né, irmão? E a disciplina, o caráter, tudo a gente vai moldando no caminho e a gente vai passando por alguns cenários que se tornam muito importantes nessa trajetória nossa. Irmão, depois de 7 anos, como você disse ali, na área militar, qual foi o momento que você achou, tomou a certeza que estava na hora de sair dali? Então, né, eu fiquei, né, durante esse tempo na área militar. Só que a gente sabe que na área militar a gente tem um tempo, né? Eu entrei como recruta, fui a soldado, virei a S1 e tinha um tempo determinado para mim ficar, né? Eu queria ter feito a prova de cabo e ficar um pouco mais. Só que quando eu ia fazer a minha prova de cabo para ficar, já tinha passado o tempo. Não tinha como mais ficar. Aí foi aí que veio a baixa. Aí eu tive que sair. Então, na verdade, você saiu ali meio que quase que obrigado. Você não queria continuar ali. Poxa vida. E logo após, Evandro, se eu não estou enganado, você você trabalhou como segurança até de um banco, não é isso? Trabalhei, sim, trabalhei de segurança, né? Trabalhei na Sunset, fiquei um tempo lá, fiquei 1 ano lá na Sunset, lá tive essa experiência de ser vigilante, né? E, né, foi um período da minha vida ali que eu acho que Deus agiu muito na minha vida, porque eu já estava trabalhando lá na área de vigilância, mas eu também já estava querendo trabalhar com lanche. Na verdade, a gente já tinha começado, né, a trabalhar, eu e minha esposa, com lanche. Só que a gente começou dentro da nossa casa. A gente começou a fazer dentro de casa e tal, e era só o delivery. Só que, tipo assim, era algo novo, a gente não sabia se ia dar certo, né? Só que as coisas foram acontecendo e tal, até que a gente conseguiu alugar um espaço. Aí dali a gente começou a fazer os lanches e tal, e foi dando certo, até que chegou um momento que eu vi que não dava mais para ficar trabalhando no banco e trabalhando em casa. Eu tive que tomar uma decisão, né? A minha esposa me ajudou a tomar essa decisão, porque eu sou muito inseguro para certos tipos de coisa. Mas a minha esposa, ela sempre esteve do meu lado e ela sempre procurou iluminar, né, a minha mente ali, sempre me mostrando, não, amor, vamos fazer assim porque vai dar certo e tal. E graças a Deus eu ouvi ela e hoje a gente tá onde a gente tá. Você estava trabalhando em ambos, você começou com a hamburgueriazinha na sua casa, né? E ainda estava trabalhando lá como segurança. Qual foi aquele momento que você teve aquele estalo e falou, agora tá na hora de tomar a decisão, agora eu tenho que seguir um caminho? Então, eu sou cristão, né? Sabe que eu sou cristão. Hoje
Graças a Deus eu sirvo a Cristo. E, irmão, foi Deus. Por que eu digo que foi Deus? Eu tava um dia no banco trabalhando, estava lá trabalhando. E um dia chegou um rapaz e conversando comigo. Do nada ele virou e falou assim comigo, falou o seguinte comigo: irmão, tu não vai ficar muito tempo aqui. Eu falei, que isso, irmão? Ele falou, cara, tu não vai ficar. Deus tá me mostrando que tu vai sair, tu não vai ficar. Uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa aleatória. Só que, tipo, cara, a gente às vezes ouve certo tipo de coisa, mas fica naquela, será que é isso aí mesmo? Será que é bem assim? Só que, cara, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Ele não nos deixa confundido. Um belo dia eu tava trabalhando de novo. Chegou uma senhora que eu nunca tinha visto. Aleatória também, uma pessoa que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia. Eu tava sentado no escudo do banco, né? Sentado na parte alta, tinha um amigo meu embaixo, e eu na parte alta do banco trabalhando. Ela virou e falou, vou deixar uma palavra pra você. Eu falei, tá bom, senhora, pode deixar. Ela deixou pra mim lá em Jeremias 33:3, que diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu guardei essa palavra no meu coração. E depois daquele dia, coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Eu falei, poxa, Deus tem algo pra mim. Eu ainda não sei o que é, mas Deus tem pra mim. E um belo dia, eu conversando com uma gerente do banco, uma pessoa, gente boa, né, que se tornou minha amiga lá. Eu conversando com ela sobre a minha questão, sobre o meu trabalho e tal, que eu tava trabalhando em casa com a questão do lanche. Só que eu também tinha a questão do banco e tal, e tava ficando pesado, que eu tava chegando muito tarde em casa e já tinha que agarrar no lanche e sair entregando e tudo mais. Ela virou e falou o seguinte comigo, falou, pede demissão, irmão. Se não tá dando, pede demissão. Vai lá e faz o teu. Não tá dando certo? Aí eu lembrei dessa palavra. Aí que veio o start. E minha esposa já tava falando comigo também, amor, sai, não tá dando, não tá dando. Aí que gerou esse start, aí eu saí. Aí a gente ficou só na lanchonete. Pô, que bacana, meu irmão. Tem umas coisas que acontecem, tem hora que nós que acreditamos no Pai, temos muita fé, a gente sabe que tudo vem na hora certa, irmão. É de acontecer no momento que tem que acontecer, não tenha dúvida sobre isso, irmão. Tenha fé, vai em frente que não tem como dar errado. Irmão, e como é que foi isso pra você montar o Thomas Bomburg num bairro, tá? A gente conhece a dificuldade de montar em algo, num cenário um pouco menor, né? E principalmente um bairro que é a tua casa. Como é que foi essa dificuldade? Você tinha algum receio de receber muitas críticas, que nós sabemos que infelizmente acontece, nem todos gostam de ver o nosso crescimento. Como é que foi isso pra você? Então, irmão, foi desafiador, né? É algo desafiador e novo pra gente. Era algo muito novo, né? A minha vida toda eu trabalhei de empregado pras pessoas, né? E tipo assim, agora eu vou ser dono da minha própria empresa, embora que seja pequena, mas é minha, né? Agora eu que vou comandar, eu não vou ser mais comandado, eu vou comandar algo, né? E assim, eu fui criado na Barrinha ali, a gente sabe, só que, poxa, cara, eu sempre vi e sempre admirei uma pessoa, Ignaldo Porto, tu conhece muito ele, foi meu patrão também, e tipo, cara, ele fez algo ali na Barrinha, cara, que poucos fizeram. Ele conseguiu prosperar aonde ninguém achava que ia prosperar. Então eu comecei a ver isso, eu falei, irmão, dá certo. Se a gente quiser prosperar onde a gente nasceu, a gente vai prosperar. A gente só tem que ter o quê? Tem que ter fé e trabalhar da forma correta. Porque nada vem fácil. Tudo é desafiador na vida. Mas quando a gente tem isso, né, em mente, tem isso como base, Deus primeiramente como base na nossa vida, então não importa o lugar onde que a gente vai ser plantado. Não importa, que a gente vai florescer. Se Deus estiver conosco, a gente vai florescer. Com certeza, não tenha dúvida. E o Pai vai sempre estar com aqueles que querem buscar, querem conquistar, irmão. Depende só de você. A partir do momento que você assumiu essa responsabilidade para si e entendeu que para dar certo é você que vai fazer dar, vai embora, irmão. Porque tem muita gente que fica culpando. Ah, eu botei um funcionário, não tá legal porque meu funcionário não tá legal. Ah, minha esposa não tá me ajudando, não tá puxando contra. E começa a entender o seguinte, irmão. Se teu funcionário não tá fazendo o que ele deveria, ou você botou ele na função errada, ou você não deu o treinamento suficiente que ele precisava para estar ali. Então a responsabilidade é sua. Joga essa responsabilidade para você, assume o problema e encara ele de frente, que não tem como dar errado, não tenha dúvida. Irmão, o Thomas Burg no início, nós sabemos a dificuldade de todos os negócios no crescimento, é muito complicado. Qual foi a maior dificuldade, o maior problema que o Thomas Burg enfrentou no início? Foi estrutura? Foi a parte financeira? O que mais te abalou no começo? Irmão, acho que a parte mais difícil é a questão da mão de obra, né? Contratar.
é muito complicado, né? A gente contratar e tu montar uma equipe ali, né? Uma equipe séria, né? Que, tipo assim, que vai somar contigo, né? Porque a gente precisa de pessoas que estejam ali com a gente ali, né? Que nos ajude, que nos auxilie. Então essa é a parte muito complicada. É muito difícil tu montar uma equipe, né? Ali top mesmo, né? Hoje, né, graças a Deus, eu tô com uma equipe muito boa, né? Agradeço a Deus. A galera que trabalha lá comigo lá é top demais. As meninas, o rapaz que trabalha comigo também, o Gilberto, né? São pessoas 10. Então hoje a gente tá bem tranquilo nessa questão, graças a Deus. E peço a Deus que continue assim. Pô, que bacana, que bacana. E falar nisso, eu vou deixar até um abraço aí pra galera aí do Thomas Bomburg, tá? Que sempre atende a gente com muito carinho, são todos atenciosos. Você manda um WhatsApp ali, cara, é questão de segundos, no máximo um minuto ali pra ser respondido, tá? Sempre muita atenção, tá? Eu falo porque eu sou cliente do Thomas Burg, cara, e eu vou falar pra ti, de fato a equipe tua hoje é diferenciada, irmão, parabéns mesmo, tá? E como é que é hoje você ter um público, ter os seus clientes basicamente como amigos, porque é o bairro onde você nasceu. Como é que você consegue lidar com isso? Porque nós sabemos que nem sempre é fácil, tá, irmão? Você fazer o seu cliente virar o seu amigo, plausível. Agora, fazer seu amigo virar o seu cliente é uma coisa mais complexa. Sim, não, é bem difícil. É um bairro que todo mundo conhece, né? São José é bem pequeno, né, irmão? Todo mundo se conhece, né? Então, a gente procura sempre fazer o melhor. A questão do atendimento é algo que a gente sempre está frisando. Eu sempre converso com a minha equipe e falo, gente, a gente tem que atender bem. Por mais que a gente conheça, é meu amigo. Então eu vou atender o cara meia boca, porque é meu amigo, ele vai entender. Não, irmão. Ele é meu amigo, mas ele é meu cliente. Ele está na condição de cliente. Além de amigo, ele é meu cliente. Ele está comprando. Então a gente procura sempre fazer o melhor. Dar o melhor atendimento e tudo mais. Tem momentos, né, que já teve vezes, né, lá na loja lá de chegarem muitos pedidos, né? Muitos pedidos. E eu sempre procuro dar satisfação aos nossos clientes. Quando tem muito pedido mesmo, eu peço para pausar, até pausar mesmo o nosso delivery. Porque eu não acho certo uma pessoa ficar esperando 50 minutos, 1 hora, 2 horas, como algumas pessoas deixam acontecer, né? E tal, mas isso é de cada um para cada um. Eu procuro ter respeito com o meu cliente. Porque eu também estou na condição de cliente também, né? Eu também compro, né? Então eu procuro me colocar, né, no lugar dele. Eu não queria esperar 2 horas, então não vou fazer alguém esperar 2 horas. Então é assim que a gente procura tratar, né, os nossos clientes, sendo amigos, clientes novos que estão chegando, a gente procura tratar com o máximo de respeito, né, e trabalhando sempre dessa forma, dando qualidade, né, de trabalho e atenção ao nosso cliente. Que bacana, porque isso daí é muito importante, ô Evandro. Quando o cliente entende que você tem uma consideração por ele, ele de fato cria uma lealdade a você. Né? Ele de fato se torna o seu cliente. O cara fala, pô, eu vou dar atenção ali porque ali eu sou bem tratado. Ali eu espero pouco. Ali eu preciso de algo rápido ali, eu cheguei em casa cansado. Porque o lanche é a realidade da grande maioria. O cara chega em casa morto, vou preparar alguma coisa para comer. Não, pô. Hoje eu tô morto. Vou pedir um lanche ali, o nosso amigo ali, que é prático, que meia horinha tá chegando e eu compro pra dormir. Se você pede um lanche, ele demora 2 horas, você dormiu, na próxima você não quer pedir. Essa é a nossa realidade. E, Evandro, deixa eu te falar em questão de experiência. Nós sabemos que, devido ao percurso da vida, nós vamos adquirindo experiências e tem algumas que a gente leva pra vida inteira. Quando você passou pelo exército, quando você passou pela segurança, o que você mais aprendeu ali que você acaba utilizando até hoje? Então, irmão, a gente aprende muito, né, nessa corrida do militarismo e tal. E a segurança acaba pegando, né, um pouco também ali do militarismo e tal. Então a gente aprende muito ali a ter, né, igual eu falei, né, a disciplina, isso ajuda muito, né. A gente acaba sendo mais disciplinado, mais organizado com as coisas, né. E é isso que eu tento trazer. Até levo um pouco para dentro da minha loja. A gente também não pode levar o militarismo todo lá para dentro, porque é rígido, né? Não é uma coisa fácil, mas o militarismo ele te ensina a crescer, irmão. Você crescer como ser humano, né? Porque quando eu servi era mais de 400 homens. E vivendo a mesma experiência, vivendo a mesma coisa. Então foi algo que eu vivi ali, que eu aprendi muito, que eu trago com a minha vida. E assim, eu tenho 2 filhos homens, né? O Nicolas e o Caleb. Eu espero que um dia eles estejam lá também para eles aprenderem a minha tática que eu aprendi. Que bacana, que bacana. E essa parte da disciplina é muito importante, né? Quanto mais no mundo que a gente está vivendo hoje, irmão, eu acho que, de fato,
Eu não concordo, tá? Que você tenha que obrigar, mas que você tem que mostrar o caminho e como funciona, cara, tem que ser. Porque se você afrouxar hoje, irmão, desculpa, você perde, tá? Você perde, porque o mundo tá cruel. Sempre foi. A gente sabe que nossa fase, na nossa infância, nunca foi rosa. Sempre foi espinho. Mas era uma geração que ainda produzia homens. Verdade. Tá? Vou falar dessa forma, que produzia homens com caráter, com lealdade, com honra, com respeito, tá? Que tentava utilizar o máximo de sabedoria possível. Hoje, na nossa época ainda, eu lembro que a gente viu uma pessoa mais velha, uma pessoa mais idosa, o respeito era extremo. Jamais, quem era eu para levantar uma voz para um avô, ou mesmo que fosse na rua, uma pessoa que eu não conhecia, para um senhor. O respeito era extremo, porque senão o pau quebrava em casa. Hoje tu vê aí a criançada xingando pai, xingando mãe, xingando avô e nada acontece, cara. Isso daí é uma coisa que me entristece muito. A gente reclama de tudo aí, mas infelizmente nós estamos deixando a corda frouxa. Nós estamos errando em casa. Às vezes nós estamos tão preocupados com o crescimento, com o trabalho, com isso aqui, que a gente está esquecendo a base principal funcionar, que é a nossa família. Verdade. Tá? E a educação do filho, a escola dá conhecimento. A educação é de casa. Meu filho não pode jamais chegar numa escola e faltar com a educação com o professor. Senão ele vai tomar um pau em casa que vai parar na China. Eu quero que ele fique aí de joelho no milho. Que tome reguada na mão. Porque nós chegamos a pegar uma fase dessa, apagador comia na cabeça, rapaz. Não é? E a professora era especialista, não errava um. Tinha 15 lá, mirava no e toma, acertava certinho. Pô, ela era diferenciada. Irmão, nessa trajetória de Thomas Burger, teve algum momento que você pensou em desistir? Pensou em se tornar empregado novamente e voltar ali para ter um pouco mais de conforto? Então, irmão, não vou mentir, não. Não, né? Desculpa, comodidade. Acontece, irmão. Porque a gente sabe que tudo na vida tem seus altos e baixos, né? E nesse mundo também não é diferente, né? Nesse ramo que a gente tá, não é diferente, né? Tem vezes que a gente tá lá em cima, mas tem hora que a gente toma uma espancada e a gente fala, cara, vou jogar a toalha. Só que a gente tem que perseverar, irmão. Saber que a gente que veio de baixo, se veio lá de baixo lá, sabe que nada é fácil, irmão. O próprio Jesus disse que não seria fácil, né? Ele disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, irmão, a gente tem que pegar isso, né? E seguir, irmão. Porque não vai ser fácil. E se for fácil, pode desconfiar que tem alguma coisa de errada. Tá errado. Tá errado. Então, a gente aprendeu isso. O desânimo vai bater? Vai bater, irmão. Mas a gente vai trabalhar desanimado, né? Vai chegar o momento de, caraca, não dá. Não, mas a gente vai esse mesmo, a gente vai tentar, mesmo sabendo que talvez não dê, né? A gente vai usar da fé e através da fé a gente vai conseguir em nome de Jesus. Não tenha dúvida. Evandro, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, é um prazer imenso estar recebendo você aqui, porque eu acompanhei a tua trajetória de vida. Eu acompanhei a nossa infância, fez parte juntos. Tá? A gente passou parte da nossa infância junto ali na Barrinha. Foi muito bacana. Eu vi a tua dedicação, tá? Porque eu lembro quando a gente era criança, às vezes a gente queria comprar uma pipa, a gente não tinha dinheiro. Ambos. Para comprar uma pipa era um pouco complicado. A gente não tinha recurso para isso. E você vê o crescimento de um irmão. Foi para a Força Aérea, você foi para a Força Militar, foi para a parte militar. Depois estava como segurança. E eu lembro até hoje, quando eu estava indo para o outro municipal de Itaipava, para o Boxe Laticínio, você foi algumas vezes carando comigo, você contava um pouco da sua trajetória, como é que estava, e você comentava comigo, poxa, eu tô com um negocinho de hambúrguer lá, tô pensando se vai dar certo ou não, e eu lembro que eu falava para você, eu falei, irmão, não tem como dar errado não, larga o que você tá fazendo, mete bambu, foca no que é teu, a tua casa, a tua família tá contigo, irmão, não tem como dar errado, porque eu conhecia a tua garra. Eu sabia com quem eu tava falando. Jamais eu ia falar com um cara acomodado, larga o que tu tem pra tu seguir em frente, que eu sabia que podia dar errado. Mas eu conhecia o teu esforço. Eu sabia o que tu passou na tua vida, aonde você tava e aonde você merecia chegar. E eu falo aqui pra você hoje. Você não tem 10% do que você merece. Porque você é um cara trabalhador. Você é um cara guerreiro. Você, além de crescer, você sempre busca o bem para as pessoas que estão em volta, o bem para o seu bairro. Eu vejo lá você apoiando a galera da escola, e se puder, eu sempre falo com você, falo, irmão, se precisar eu tô contigo, vamos brigar junto, eu também tenho minhas crianças, essa briga é de todo mundo, não é só minha.
E isso me satisfaz muito, irmão, de ver o teu crescimento. Eu tô te falando de coração, tá? Hoje não é porque você tá no podcast, não. Isso é porque você é meu irmão e eu compactuo com esse crescimento teu, tá? Eu me orgulho de ver meu irmão crescendo, tá? De fato, pra mim é muito prazeroso, irmão, de coração, tá? Obrigado, eu tô falando obrigado, aqui irmão. pra ti. E, irmão, infelizmente nós já estamos chegando ao final do nosso podcast, tá? Eu gostaria que você pudesse deixar um conselho. Um conselho para aquelas pessoas que às vezes ainda estão um pouco travadas, às vezes ainda não encontrou aquela saída para poder, aquele start que você teve ali de falar, agora é a hora de eu mudar minha vida, agora é a hora de eu buscar, porque eu sei que dificuldade, cara, é teu sobrenome, tá? Então, não, deixa um conselho para que essa galera possa destravar e às vezes possam lembrar um pouquinho de você, lembrar um pouquinho da sua história, falar, peraí, pô, o Evandro, eu tô muito melhor do que o Evandro teve, por que eu não posso chegar lá? Então, o conselho que eu posso deixar é o seguinte, né? Que nada é fácil, nada vem fácil. A gente já falou sobre isso, né? Que, né? As dificuldades, elas sempre vão existir. Mas é a gente que determina, irmão, onde a gente quer chegar, né? A gente tendo a fé, colocando o nosso foco em Deus, Deus pode levar a gente além, bem além, né? Ele faz além do que a gente pensa, além do que a gente sonha. Ele tá bem acima de nós, né? E, né? A gente sempre também valorizar as pessoas que estão junto com a gente. A gente tem que saber valorizar a nossa família, né? A gente que somos casados, valorizar a nossa esposa, porque, né? Quando a gente casa, a conta não bate, né? A matemática é louca, porque a nossa matemática 1 mais 1 é 2. Mas a Bíblia fala que quando o homem se une à sua mulher, ele se torna um, irmão. 1 mais 1 virou 1. Então, a matemática não bate, então a gente tem que saber valorizar. Porque o que acontece? Quando você tem uma mulher sábia, você tem que agarrar. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói. Então, valorize a sua família, né? Valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque vai dar certo. Não tem como dar errado. Se Deus está contigo no teu barco, irmão, vai. E valorize os teus amigos também. Porque se eu tô aqui hoje, se eu cheguei onde eu cheguei, em questão da Thomas Bomburg, é porque eu tive amigos. Porque se eu não tivesse amigo, eu não chegava em lugar nenhum, irmão, sem nossos amigos. Né? E eu tive muitos amigos, eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Eu sou grato a cada um deles. Com certeza, irmão. A vida, ela é que nem a agricultura. Eu falo porque eu sou produtor. Irmão, aqui se planta, aqui se colhe. Não tem como você plantar giló e querer comer maçã. Se você plantou giló, irmão, você vai comer amargo. Não tem jeito, vai amargar, cara. Agora, planta o que você quer colher. Sempre, irmão, e vai dar certo o resultado. Irmão, é espiritual, tudo é espiritual. O mundo é composto por energias, por espíritos, por essa parte espiritual, pela parte divina, tá? Então você joga para o universo, você joga para Deus o que você tem de melhor. Não tem como o Papai do Céu te dar uma coisa ruim em troca. Às vezes você vai passar por um período ruim, e aquele período ruim não era para te fazer mal, era para te fortalecer, porque a gente só se fortalece na dificuldade. Se tudo desse certo na vida, a gente não vai aprender nunca nada. Então são esses períodos ruins que te tornam uma pessoa melhor. Você aprende às vezes a dar valor a outras coisas, você aprende às vezes a dar valor a seus amigos, porque às vezes tem um monte do seu lado ali, alguns estão batalhando, estão lutando pelo teu sucesso, outros querem ver a tua derrota, é normal, tá? Mas às vezes você não tá nem um pouquinho preocupado com os que estão do teu lado. Quando eles precisam, você não tá ali, você não se faz presente. Depois que você passa por um momento muito difícil que você vê, fala, cara, esse eu não esperava. Esse é diferenciado, tá aqui comigo na dor e na alegria. E isso te traz um aprendizado que é divino, irmão. Irmão, eu falo pra ti que foi um prazer imenso, tá? Você participar aí. Pra galera que tá assistindo a gente, pra galera que tá curtindo o nosso podcast, eu gostaria de pedir com muito carinho, galera, vamos utilizar aqueles 3 Czinhos, curtam, comentam, compartilha, tá? Evandro, eu vou te pedir para que a galera que está te conhecendo agora, ou até mesmo que conhece e não te segue ainda, para que você deixe aqui para essa galera as suas redes sociais, tá? Se quiser deixar o seu número de contato do Thomas Bomburg, fique à vontade também, galera. Lembrando que nós vamos deixar no link de descrição, tá? Pode entrar lá no Voz da Cidade Podcast, vocês vão ter todo o acesso ao Thomas Bomburg pela gente, mas deixa aí pra galera, irmão. Então, nosso Instagram é Thomas Bom, pode seguir a gente lá, né? E o nosso contato, né, é 24 993
238011. Família, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem, galera, indicando pessoas para poderem participar com a gente. É sempre muito prazeroso trazer pessoas bacanas indicadas por vocês, aquelas pessoas que vocês gostariam de ouvir, que servem de inspiração para outras pessoas, que servem de exemplo para outras pessoas, porque nós precisamos que pessoas boas tragam pessoas boas para a gente, tá? Porque as pessoas boas são referência, sempre. E isso pra gente é muito importante. Evandro, novamente é um prazer imenso te receber aqui, tá, meu irmão? No Voz na Cidade Podcast. Prazer foi meu irmão, tá? Obrigado, tá? Nós estamos juntos. Tamo junto. Família, é isso aí. E estamos chegando ao final, infelizmente, de mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio, hein? Tchau, tchau.